No livro Obras Póstumas, página 304. Allan Kardec pergunta, admirado, por que ele ouviu pancadas na sua casa? Batidas. E o Espírito respondeu a ele: era teu espírito familiar. Teu espírito familiar. E Kardec então pergunta: e com que finalidade foi ele bater daquele modo? Porque nós sabemos que os espíritos familiares integram a nossa família espiritual. E estão frequentemente no nosso lar, orientando, compartilhando das dores, das esperanças, das lutas, dos nossos propósitos. Mas eles não costumam ficar batendo. Então Kardec pergunta: qual a finalidade? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele? Quem é? E o Espírito diz assim: podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois ele está aqui. Pergunta para ele. E olha a grandeza desse homem. Olha a grandeza do codificador. Como que ele formula a pergunta? Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Agradece a presença dele, a visita. Você pode me dizer? E ele responde: para ti chamar-me-ei a verdade. Esse era o espírito familiar dele. O espírito de verdade é o espírito familiar de Allan Kardec. Mas ninguém fique triste. Deus é nosso Pai, é da nossa família. Para ti chamar-me-ei a verdade. Esse é o nome que eu vou para você. Para você, esse é o nome que eu quero ser chamado. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, 25 minutos, estarei à tua disposição. Kardec escreve uma nota. A proteção desse espírito, a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a solicitude dos bons espíritos que agiam sob as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos. Chega, não vou falar mais sobre esse assunto. Vamos para frente.
já na Revista Espírita de 1864, no mês de maio, Kardec recebe uma mensagem de Bordeaux. Ele, nós veremos, estava trabalhando sobre uma obra. O incansável codificador que respondia a centenas de cartas, dirigia a Revista Espírita e, em conversa com Baldovino, ele me explicou que sempre saía no máximo até o dia 5 de cada mês, e nunca faltou. E quando em março de 1869 ocorre a desencarnação do codificador, a revista de abril já estava pronta. Ele mantém a revista, ele faz as viagens pela França, responde a centenas, milhares de cartas, escreve os livros da codificação após testar o conteúdo na Revista Espírita, após submeter as teses e as ideias ao controle da universalidade e à crítica e ao debate caridoso e construtivo. Kardec é aconselhado a se recolher, e ele se recolhe. E em segredo, em secreto, trabalha em uma obra. Em 1863, salvo engano. Ele diz assim: eu a ninguém dera ciência do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título, que nem o editor, senhor Didier, que até mesmo o editor, senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. Nem o editor da obra sabia o título. Título que foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do editor, o editor sugeriu que o codificador da doutrina espírita, cujo espírito familiar é o espírito de verdade, alterasse o título. E às vezes nós temos dificuldade de aceitar sugestões. Ele então altera o título da obra para mudei-o em função das observações reiteradas do senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Os médiuns não sabiam que ele trabalhava nessa obra, não sabiam que ele se ausentara das suas atividades, estava num local reservado, à parte, num retiro espiritual, trabalhando nessa obra. Nessa obra. E, no entanto, ele recebe de Bordeaux uma mensagem. Eu vou ler um trechinho. Ela diz assim, ele publica na Revista Espírita de 1864, em maio. Um novo livro acaba de aparecer. Descobriram ele. Descobriram o codificador. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante, que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo,
vieram abafar o grão que eu tinha depositado sobre vossa terra. Há várias moradas na casa de meu pai, eu lhes disse há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazer compreendê-las. Quem assinou essa mensagem? O Espírito de verdade. O espírito familiar de Allan Kardec. O espírito que bateu na casa do codificador. E algumas pessoas ainda me perguntam por que a gente fala de Jesus no movimento espírita.